Shalom, amados e queridos de Yahvé. Meu nome é Eliseu, de Beitiel, Adoração e Santidade. Repita comigo uma frase: sejam totalmente santos. Novamente, sejam totalmente santos. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz: tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Ainda Shemot, em Êxodo, capítulo 34, verso 29 até o 32. Êxodo 34, do 29 ao 32, diz: Moshe desceu do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho na mão. Ele não percebeu que a pele de sua face emanava raios de luz, como resultado de sua conversa com Adonai. Quando Aaron e o povo de Israel viram Moshe, a pele de sua face estava brilhando e eles sentiram medo de se aproximar dele. No entanto, Moshe o chamou. Então Aaron e todos os líderes da comunidade aproximaram-se dele e Moshe falou com eles. Mais tarde, todo o povo de Israel aproximou-se e ele lhes transmitiu todas as ordens que Adonai lhe dissera no Monte Sinai. Vamos orar? Agradecemos-te, Adonai, Deus dos exércitos celestiais, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e recomeçastes a reinar em nossa vida. Suplicamos-te, ó Eterno, que receba esta humilde palavra e que ela possa entrar nos corações de teus queridos como uma espada flamejante de tua presença. Que esta promova a santidade para que os teus glorifiquem a ti por toda a eternidade. Afasta toda Yeret Hará, as intenções impuras dos corações, e faça-os discernir todas as coisas para a tua glória, pois o pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Sejam totalmente santos. Todos, indistintamente, amados, queremos estar o mais perto possível de Adonai. Queremos ter a sua presença e desfrutar de sua proteção. Por exemplo, Moshe queria estar tão perto de Adonai Hashem que suplicou para vê-lo face a face e se aproximou tanto que trouxe consigo um pouco da glória de Adonai, pois o seu rosto começou a brilhar e por pouco todo o seu corpo teria se transformado em luz. Apesar de sermos atraídos para a sua presença gloriosa, sabemos que há requisitos muito especiais. Assim como na ministração da palavra a falsa religião de Nadav e Avihu, filhos de Aaron, os quais foram fulminados por causa da falta de preparo, da observância de princípios espirituais de plena santidade. Para estar na presença do Eterno, é necessária consagração total, quer na mente, nas intenções do coração, no trato com o próximo e até mesmo com relação ao corpo físico. Os requisitos mínimos que Adonai exige é a consagração total dos que se aproximam dele, pois esta entrega absoluta em adoração e santidade produz testemunho de que ele é soberano perante um povo que vive em densas trevas espirituais. Infelizmente, a pseudo-religião babilônica ameniza as doutrinas de Adonai, tornando-as frouxas, e com sutileza corrompe, distorce e anula as leis que ele determinou no Monte Sinai. Amados e queridos de Yahvé, preste bastante atenção. As leis do Eterno não foram feitas para serem questionadas, mas para serem obedecidas, praticadas, pois ele nos ama e quer o melhor para nós, a vida eterna. Se você é inteligente, certamente obedecerá, estudará e avançará no cumprimento delas. Senão portais se abrem e espíritos malignos, os Shedim, se aproveitam da oportunidade e começam a atuar na vida da pessoa, pelo simples fato de não querer dar ouvidos à voz do Eterno. Mas por que não ouvem e obedecem o seu matzvot, os seus mandamentos? Pois não querem ouvir
obedecer, se sujeitar, então não conseguem praticá-las. Observe o que fez o sumo sacerdote Eli em Samuel. Aleph, 1 Samuel capítulo 3, versos 11 a 13. 1 Samuel 3, do 11 ao 13. Veja, eu farei algo em Israel, que fará tinir ambos os ouvidos de qualquer um que ouvir sobre isto. Nesse dia farei contra a casa de Eli todas as coisas que eu disse com respeito à família dele, do início até o fim. Porque eu disse a ele que executarei o julgamento contra a sua família para sempre, por causa da sua impiedade em não repreender seus filhos, embora ele soubesse que eles estavam trazendo maldição sobre si mesmos. O sumo sacerdote Eli não se empenhou em repreender seus filhos, talvez por negligência, mas por causa do seu posicionamento frouxo. Não glorificou o nome do Eterno. Por isso Adonai aplicou um julgamento severo, matando a todos de sua própria casa. Na essência, observamos que Adonai quer nos ensinar um princípio espiritual, e para isso ele nos coloca em situações no nosso cotidiano, a fim de aprendermos a diferença daquilo que é santo do que é profano, do que é puro, do que é impuro, do que é verdadeiro e do que é falso, para formar um homem santo ou uma mulher santa que deve saber discernir todas as coisas que se apresentam. Notoriamente, o Eterno exige de cada um de nós que devemos nos esforçar ao máximo para nos manter íntegros, invariavelmente retos, absolutamente santos em toda a nossa maneira de viver. Assim como foi lido no início dessa ministração pelo Rabino Shaul em 1 Coríntios 4:11, 1 Coríntios 4:11, que diz: tudo que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Por causa disso, Adonai determina a santificação até na alimentação. Somente devemos ingerir carnes de animais que ruminam. Mas o ímpio imediatamente se justifica dizendo: isso não tem nada a ver comigo, eu não me alimento do que não quero. E isso também é verdade. O livre-arbítrio é essencial, é pessoal. O poder da escolha está sobre cada um. Por causa disso, que há coisas espirituais que somente homens e mulheres espirituais entenderão, discernirão pelo Espírito e jamais pela sabedoria humana. Observe, 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 a 16, que diz: essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. E, em seu lugar, usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele, é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Ora, como estou falando especialmente a pessoas espirituais, o que me refiro é que a saúde do corpo também promove um alinhamento espiritual, uma saúde espiritual. O que quero dizer com isso? Se nós cuidadosamente discernimos a alimentação que ingerimos, podemos e devemos glorificar Adonai, pois a santificação que é interior, invisível, começa também a ser reproduzida em nosso exterior, atingindo-se níveis espirituais mais elevados. Assim como aconteceu com Moshe, quando recebeu as leis no Monte Sinai.
Observe o mandamento que está escrito em Vayakra, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versos 1 a 8. Diz: Adonai disse a Moshe e Aharon: falem ao povo de Israel. Estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam ou que possuem só o casco fendido. Por exemplo, o camelo, o coelho e a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois, apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comam a carne deles, nem toquem em suas carcaças. Eles são impuros para vocês. Note que os animais que têm cascos fendidos e ruminam devem servir de alimento. Ora, para um animal ruminar, é necessário que ele tenha, no mínimo, 2 até 4 estômagos. Portanto, ao nos alimentar desse tipo de carne, estamos trazendo a alma daquele animal para dentro do nosso corpo, não é mesmo? Porque estamos ingerindo. Preste atenção, há um princípio espiritual escondido aqui, pois esta qualidade exterior do animal de ruminar será retransmitida ao nosso interior. O desejo de nossa carne se alinha ao desejo de nos alimentarmos da sua santa palavra. Entrará num ciclo de querer ruminá-la de dia e de noite, extraindo todas as vitaminas possíveis para a nossa edificação espiritual. Este ruminar espiritual faz com que a palavra esteja sempre em nossa boca, pois provém do coração, gerando altíssimos louvores pelo conhecimento de Adonai. Talvez alguém diga: por que não posso me alimentar de carne de porco? Pois ele tem um casco fendido. E eu responderei que, apesar de ter o casco fendido, ele não rumina. Contudo, ele come todo tipo de lixo que encontra. Além do mais, mesmo colocando num cercado bem limpinho, perfumá-lo com perfume francês, fazer um lindo laço de cetim vermelho em volta do seu pescoço, entretanto, quando surgir a primeira oportunidade, ele irá se chafurdar na lama, pois esta é a natureza do porco. O Eterno proíbe nós comermos a carne do porco, pois quer nos mostrar o quão frágeis e instáveis somos, e que se descuidarmos, iremos nos enlamear nas imundícias do pecado. Quer dizer que a partir do momento que se aceita comer a carne do porco, é porque já existe uma disposição mental e espiritual para se contaminar com as coisas do mundo, para dar vazão a Yetzer Hará, que é traduzida como as inclinações pecaminosas da nossa carne. Observe o que acontecia aos povos antigos, Bereshit, Gênesis capítulo 6, verso 5, que diz: Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as inclinações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Em suma, aquilo que escolhemos para nos alimentar é simplesmente um reflexo de como anda a nossa vida espiritual. Se comemos algo que Adonai desaprova, é porque estamos em franca rebelião a ele. Por dar mais vazão às inclinações da carne, demonstra a nossa total falta de amor a ele. Assim como ocorre desde o Jardim do Éden. Vejamos o que diz o Ruashi por meio de Shaul em Romanos 8, 7. Romanos 8, capítulo 8, verso 7. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus.
Vou repetir, porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus. Adonai também proíbe a ingestão de certos peixes e crustáceos. Observe Vaiacrá, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, verso 9 diz: de tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possuir barbatanas e escamas, quer em mares, quer em rios, pode ser comido. O decreto é que devemos comer peixes que tiverem barbatanas e escamas. Porém, ele diz que não podemos comer peixe de pele. E também não podemos comer camarão, caranguejo, lagosta, entre outros. Mas você diria: por que eu não posso comer um camarãozinho só no espeto? Eu vou explicar que não podemos comer também os caranguejos, lagostas e vários outros crustáceos, pois eles se alimentam de material decomposto, estragado. Inclusive eles possuem aquelas anteninhas em cima da sua cabeça para separar a lama, os dejetos e outros detritos do fundo do mar, para se alimentarem de matéria putrefata. Se você é inteligente, certamente sabe por que o Eterno os proibiu. Esses animais se alimentam do que apodreceu, de carcaças e de tudo que não presta no mar. Assim também são os crustáceos, o seu habitat na superfície das águas. Por outro lado, os peixes, que são providos de escamas e barbatanas, são encontrados nas profundezas das águas. Ora, da mesma forma, espiritualmente falando, o Eterno quer que os seus se aproximem cada vez mais da sua presença. Seu desejo é que atinjamos as maiores profundidades da sua palavra e nos mistérios abissais do seu infinito amor e misericórdia. Ele não quer que os seus amados sejam humilhados, revirando lixo, e se alimentem de materiais contaminados, tóxicos, infectados por milhares de bactérias, os quais estão sendo decompostos no raso da nossa existência, ou de materiais purulentos das falsas religiões. Ao contrário, ele deseja que nos alimentamos de coisas santas, puras, sem nenhuma contaminação, pois o seu alimento traz vida e vida em abundância. Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Da mesma forma, ele se refere à alimentação de aves. Adonai decreta em Vaiacrá, em Levítico capítulo 11, verso 13 a 15, que diz: as seguintes criaturas do ar serão detestáveis a vocês. Não a comam. São algo detestável: a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos. O que o Eterno está decretando é que existem aves que por sua natureza são abomináveis, tais como as aves de rapina, os abutres, que são carnívoros, que caçam com as suas garras, são violentos, traiçoeiros, e o arrebatamento de suas presas é realizado com extrema violência. E muitas delas têm o seu habitat natural nos pântanos, em águas paradas, que por sua natural estagnação proliferam muitas bactérias. Creio que você já entendeu o princípio espiritual que Adonai nos mostra sobre as aves puras e impuras. Ele deseja que a nossa vida seja reta, sem nos contaminar, sem nos conformar com este mundo, que não necessitamos usarmos de artifícios violentos para obter alimento, pois Ele mesmo trará o alimento necessário a cada dia, bem como o entendimento da sua palavra. Ele é provedor e enviará o maná, quer físico, quer espiritual, para saciar a nossa vida diária, provendo os céus, pois emana dele mesmo, assim como disse Yeshua em Lucas 11, verso 3, dá-nos todo dia o alimento necessário. Ou ainda com relação ao alimento espiritual, Matidiahu, Mateus capítulo 4, verso 4. Mas ele respondeu, o Tanar diz, o homem não vive somente de pão,
mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Nesta mesma linha de pensamento, Adonai trata sobre a nossa alimentação de insetos e o mesmo com relação a répteis e animais rastejantes. Sabemos que estes são classificados como puros e imundos. Não irei me ater a esses detalhes porque nós brasileiros, pelo que eu saiba, não temos o costume, a tradição de comer insetos e outros animais rastejantes. Porém, vale o mesmo princípio espiritual que consideramos abomináveis os animais que tocam em coisas mortas, putrefatas e que transmitem doenças. E por outro lado, considerar santos todos aqueles cuja alimentação e habitat são saudáveis, servem como nosso alimento e são aprovados por Hashem. Em suma, é fácil observar que Adonai quer nos instruir que as características desses animais puros trazem saúde ao nosso corpo e, devido à nossa obediência às suas leis, resulta em uma vida espiritual equilibrada e consagrada. Observe este princípio em Revelação, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, dos 5 e 6, diz: a Ele que nos ama e nos libertou de nossos pecados ao preço do seu sangue, que fez de nós um reino, isto é, Kohanim, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio para todos sempre. Amém. Amados, Yeshua se fez maldição em nosso lugar, para que, livres das imundícies deste mundo tenebroso, possamos nos consagrar no corpo, na alma e no espírito, como sacerdotes, para nos aproximar de Adonai. E para isso, temos que obrigatoriamente exceder em nossa vida cotidiana, com o propósito de refletir a glória de Adonai Hashem. Que o Eterno me dê voz profética nesse instante, para declarar os seus decretos. Vaikra, Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, verso 43 a 45 diz: vocês não se devem tornar detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que enxameiam e rastejam. Não se tornem impuros com elas, não se maculem com elas, pois eu sou Adonai, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo, e não se maculem com nenhum tipo de criatura que enxameia e que se move junto ao solo, pois eu sou Adonai, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Deus. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Se você é inteligente, observou no texto que não é só uma questão dietética, de saúde apenas, mas a questão principal é não nos contaminar espiritualmente com alimentos, situações que resultam em aliança com as trevas, pois esta escolha nos afastará da sua santa presença. A ordem, o decreto é extremamente claro: não se maculem, ou seja, não devemos nos contaminar tanto no espírito quanto na alma e no corpo. Ele não quer apagar o brilho da sua presença em nossas vidas. Ele deseja que permaneçamos na sua luz. Porquanto atitudes de falta de consagração, de rebelião contra os seus decretos, certamente estarão difamando-o, tornando o seu nome de má fama perante esta geração má. Vejamos 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 a 24 diz: não apaguem o espírito, não desprezem as mensagens inspiradas, testem todas as coisas, fiquem com o que for bom, mantenham-se distantes de toda forma do mal, que o Deus de Shalom os torne totalmente santos, que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Aquele que o chamou é fiel e ele o fará. Amados, não seja nécio, indouto, pois nós não pertencemos às trevas, nem à noite. Somos da luz, amamos o dia
Por isso, não se deixe contaminar pela falsa religião idólatra, por aqueles que se julgam sábios e são apenas guias cegos. Vamos concluir? Amados e queridos de Yahvé, o Todo-Poderoso decreta que não devemos ingerir carnes de animais impuros. Por quê? Porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Pois se almejamos reinar com Yeshua nas regiões celestiais, e Ele observou a Torá, que é santa, olha só bem o que Shaul escreveu em Romanos 7:7. Porquanto que devemos dizer que a Torá é pecaminosa? Deus não o permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é, se a Torá não tivesse dito, não cobice. Ora, se o Eterno condena esta alimentação, devo obedecê-lo, amados. Sabemos que Ele deixou esses animais imundos na natureza para realizar o serviço sujo. Por isso são abomináveis, não é mesmo? Entretanto, a religião falsa permite que se comam, incentiva que se coma a carne de animais imundos. O que faremos? Nada, pois se alimentam de lixo, avisados foram. Mas se escolhem comê-los, se insistem nisso, o que fazer? Que se contaminem, que comam a carne de porco, que comam camarão, que comam baratas, que comam centopeias, que comam até minhocas, até saírem pelos ouvidos. Pois os que não obedecem às leis do Eterno, porventura querem uma real aproximação de Adonai? É evidente que não. Porém, esta atitude de obediência às leis, às instruções de Hashem, podemos esperar de quem? As pratica pelos servos do Altíssimo, e não por aqueles que já estão condenados por sua própria rebelião. Entretanto, eu sei na pele o que é nascer com a natureza da oliveira venenosa, mas pelas muitas misericórdias do Eterno, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que são os judeus, e temos recebido a seiva verdadeira. Somente nos resta deixar que esta seiva penetre em nossas vidas, a fim de neutralizar o Yetzer Hará, as inclinações pecaminosas da nossa carne. Certa feita, uma pessoa argumentou que não aceitava deixar de comer certos alimentos, pois o Novo Testamento diz que foi ordenado ao apóstolo Pedro que comesse os animais impuros que estavam sobre um lençol. Minha resposta à pessoa foi a seguinte: eu afirmei que primeiramente se tratava de uma visão, e que por ser uma visão fazia alusão a algo que deveria acontecer no coração de Pedro, quebrando seus paradigmas religiosos, pessoais a respeito dos gentios, pois os judeus consideravam os gentios impuros por causa da idolatria, é verdade. Porém, o que o Eterno queria é que ele, Pedro, deveria se aproximar daqueles gentios e anunciar as boas novas de salvação por meio de Yeshua, Hamashiach. Neste acontecimento, Adonai estava marcando o momento que abria a porta da salvação a eles. E continuei dizendo, foi justamente naquele momento que o Eterno estava quebrando um ramo da oliveira verdadeira e em seu lugar estava enxertando o ramo gentílico. Apesar do texto de Atos ter citado os animais impuros, esta visão jamais invalidou ou sequer anulou os decretos de Adonai, dados por intermédio do seu profeta Moshe, pois o Pedro, terminou não os comendo. Meus irmãos, era uma visão. Amados, consagremos nossas vidas. Por que anular aquilo que o Eterno estabeleceu como algo santo? Se negarmos isto, estamos negando ao Eterno, e demonstra a nossa total despreparação para realizar o serviço de Deus perante o povo que ele almeja salvar. Enfim, ficamos sabendo que esta alimentação kosher trata não somente de questões de saúde, de estética ou mesmo dietéticas, mas nos fala sobre a nossa alma, nossa vida espiritual em alinhamento ao Eterno. E por causa disso devemos dar ouvidos à voz do Espírito que ordena que abramos o nosso coração para as verdades espirituais. Como dizem Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 8 diz:
outra ainda caiu em um solo rico, cresceu e deu 100 vezes mais que a quantidade semeada. Depois de dizer isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Caso você me conhece e sabe que tenho ensinado até as crianças o alfabeto de Deus, que é composto de 4 letrinhas. A primeira é O, a segunda B e a terceira D e C. Fica obedecer. E por acaso não é mais pura realidade? O que o Eterno quer de nós é obediência à sua palavra. Aqueles que o amam certamente o obedecerão. Por isso Yeshua declarou em Matitiyahu, Mateus capítulo 5, do 17 ao 20 diz: não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sei, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo iude ou um traço da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, os mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos Pirushim, os fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Yeshua não veio mudar nem um pequeno tracinho das letras hebraicas pertencentes à Torá. Se ele diz que é abominação, devemos concordar com as suas palavras, que aquilo é uma abominação e por isso não devemos comer. Não é à toa que o Rabino Shaul escreveu em 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31. Tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Amado, eu creio que você não quer ser atormentado por um espírito de porco, pois você não é imundo, mal cheiroso, porque acima de tudo fomos lavados e remidos pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Para isso, faça tudo para glorificar Adonai. Seja totalmente santo, para que quando falarmos, canhões de raios de luz saia de nossa boca, assim como foi com Moshe ao descer do Monte Sinai com a lei de Adonai. Oremos. Adoramos-te, ó Eterno, e suplicamos que disponhas o coração dos teus queridos para te ouvir e obedecer aos teus mandamentos. Que a luz da tua presença seja tão intensa quanto o sol da tua justiça. Amado da minha alma, assim como foi com a vida de Moshe, quando desceu do Monte Sinai com as leis eternas, assim seja com todos que buscam te agradar. Alinha-nos à tua vontade, ó Eterno, que esta sempre prevaleça em nossas vidas. Cura, restaura e concretiza a tua obra dentro de nosso coração. Para a tua glória te suplicamos, e em nome daquele que vivo está à destra nas maiores alturas, Yeshua HaMashiach, te adoramos. Amém e amém.